Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa mais genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos muito felizes aqui que nós vamos comentar a situação do X, Twitter e do Elon Musk. Não, Paulo? O Flávio tá piadista, né? Vocês já viram que ele já tá naquele grupo que ele liga na vibe da piada. Bernardo tá aqui conosco, seja bem-vindíssimo de novo. Existe bem-vindíssimo? Não, né? Seja muito bem-vindo novamente. E a gente quer trazer esse assunto especialmente hoje, porque é um assunto que está dando muita repercussão e, como todo mundo já sabe, a gente tem o hábito de querer esclarecer as coisas de uma forma que a gente possa, vamos dizer assim, dá um mínimo de embasamento técnico, juridicamente falando, as coisas, né, que hoje em dia tá tão difícil lidar com a comunicação e com o direito nas redes sociais, né, por causa de tanta fake news, de tanta mentira, de tanta distorção, então a gente tem esse hábito de esclarecer. Até porque, antes de você começar, Bob, o que vem da mídia é que o Alexandre de Moraes acordou, olhou pro Twitter, falou assim, eu vou tirar esse trem do ar. E mandou um recadinho pro Elon Musk, tira essa bosta agora. Né? E eu quero dizer o seguinte, não foi. Nós não estamos aqui tentando defender nem Alexandre de Moraes, nem Elon Musk, muito pelo contrário, a gente traz as informações baseadas em informações que nós buscamos e estudamos antes de trazer, ou seja, a gente não está só com meras elucubrações das nossas cabeças, né? A gente tem um mínimo de conhecimento para falar e baseado nisso, então, eu queria explicar o seguinte, vou resumir, muito resumido, o que traz a decisão que está disponível no site do STF para qualquer pessoa que quiser ver. Eu acho importante ler a decisão, até para formar conhecimento, né? Site do STF está lá, petição 12.404, Distrito Federal. E aí vem, então, o relator Alexandre de Moraes e os requerentes e demais atores como sigilosos, ok? Isso é o que está constando no site. Claro que a gente sabe de onde veio, de onde partiu, mas na decisão consta como sigiloso. Vou resumir. Foi uma investigação autuada por prevenção, ou seja, distribuído juntamente com uma outra situação e tendo Alexandre de Moraes como prevento, por ele já ter julgado outras situações parecidas, a partir de um ofício encaminhado à Suprema Corte pela autoridade policial, que comunicou a instauração de um inquérito policial, e lá consta o número dele, que apura possível prática de crimes de obstrução de investigação e de organização criminosa e incitação ao crime. Segundo consta a decisão, alguns atos teriam sido praticados para ameaçar ou coagir delegados federais que estariam atuando contra as milícias digitais e a tentativa de golpe de Estado, que foi a tentativa do 8 de janeiro, que todo mundo tem ciência. E aí, não vou ler, obviamente, só resumindo, o que aconteceu? Baseado nesse inquérito policial, foi feita uma investigação e determinou-se que alguns atores, né, algumas pessoas que estavam sendo investigadas, determinou-se que fossem retirados do ar quaisquer publicações e contas vinculadas a essas pessoas do Twitter, antigo Twitter, hoje chamado X, né, ou X, e essa determinação foi feita liminarmente pelo Alexandre de Moraes, e quando foi tentar citar vamos dizer assim, a gestão do Twitter, né, do X, para que ele cumprisse a determinação, segundo consta este processo, os oficiais de justiça tiveram muita dificuldade em localizar a pessoa que seria responsável pelo Twitter no Brasil. E aí o Alexandre de Moraes então determinou que fosse denominado uma pessoa responsável, e o Twitter de novo descumpriu. E ele arbitrou uma multa de R$50 mil por dia por descumprimento, e por decisão do Twitter, essa multa foi sendo aplicada porque ele foi reiteradas vezes descumprindo essas determinações, que seriam tirar as contas dessas pessoas do ar, as publicações dessas pessoas e apresentar um representante legal. E aí, no decorrer do mês de agosto, de 2024, chegou-se à conclusão, foi determinado um bloqueio nas contas de várias empresas do grupo econômico do Twitter, e
bloqueou-se esses valores nessas contas e desse bloqueio, então, chegou na Starlink, é Starlink mesmo, né? Chegou na Starlink, que é uma empresa do grupo, bloqueou os ativos da empresa, mandou bloquear tudo quanto é dinheiro que tinha e determinou a retirada do ar do Twitter, que hoje é chamado de X. Esse é o conteúdo. Sério? Esqueci de alguma coisa? Eu faria uma retificaçãozinha, é o seguinte, eu votaria não. O caso é mais antigo, desde a época do Alan dos Santos, que o Alexandre Moraes, através do Supremo Tribunal Federal, tem determinado retirar as contas do Alan dos Santos e outras pessoas que, segundo até a decisão, confundem liberdade de expressão com possibilidade de agredir qualquer pessoa sem qualquer tipo de fundamento. Então ele não seria censura, ele determinou a retirada por sucessivos atos infracionais ao sistema democrático brasileiro. É o entendimento dele. E aí, depois de vários descumprimentos de decisão por parte do X, e ameaças e colocação de multa e tal, houve a tentativa de se esquivar do cumprimento da decisão judicial, retirando o representante legal da Twitter do Brasil, de forma que você não conseguisse diretamente fazer a intimação, que é o ato processual pelo qual você leva a conhecimento de determinada pessoa um ato ou fato processual. Não é? Então, ele fala isso. E isso aí, pela forma sistemática que estava sendo feita, pelos operadores do X e pelo Elon Musk, pelas declarações do Elon Musk, o Alexandre de Moraes, na decisão dele, ele acha que é possível haver uma prática de crime, de organização criminosa, além de outros crimes. Então, desse jeito, é que ele não seguiu todos os trâmites cíveis que a gente está acostumado a ter no caso de uma intimação. Existem algumas peculiaridades aí que eu, como jurista, não concordo, mas já vou falar. Você não concordar com o ato processual, a forma de você se opor a ele é através de um recurso próprio. E existiria. Você não o fazendo, existe uma coisa no direito que chama preclusão, que é a perda do direito de você praticar determinado processual por algum outro fator, que são três: lógica, consumativa e temporal. Né? Pode ser por você praticar alguma coisa contrária àquilo que você quer praticar, por você ter deixado passar o tempo, lógica, consumativa. Que você falou. E a consumativa é porque o negócio já se fez, não tem tempo. Então, inicialmente, eu gostaria de falar uma coisa que eu esqueci de falar, que foi em relação a Starlink. O Alexandre de Moraes mandou a Starlink tirar do ar todas as publicações referentes a essas determinadas pessoas que a gente tem relacionado no processo, e a Starlink descumpriu, mas agora ela voltou atrás e falou que vai cumprir sim, e que vai realmente tirar todas essas publicações do Twitter. Eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria entender, eu não entendo direito, mas eu queria entender mais ou menos por que as pessoas estão focadas nessa questão da citação. Que isso para mim é de longe o menor problema que a gente tem para trabalhar aqui. E nem acho que o Elon Musk, nem acho que o Twitter, que o X iam tirar o escritório deles aqui do Brasil por conta disso. Em primeiro lugar, porque existem maneiras de citar pessoas no exterior, né? E assim, é claro que a gente está acostumado a lidar com o direito aqui na parte mais baixa, né? No dia a dia, que a gente trabalha aqui nas ações penais menorzinhas ou nas ações cíveis menorzinhas. Quando a gente vai fazer uma carta rogatória, a gente demora um tempão para receber a resposta dela. O Alexandre de Moraes não. O ministro Supremo, o Procurador-Geral de Justiça, se eles quiserem fazer uma carta rogatória, com certeza eles recebem a resposta dela. Talvez fosse até mais rápido do que ficar nessa peleja aqui, tentando localizar representante legal. Né? E ainda tem um outro detalhe, já tem bastante tempo que a gente está
entende-se que em várias situações, em várias hipóteses, é admitida a citação ou a intimação ou a comunicação processual em geral feita através de rede social. Não é a primeira vez que isso acontece e imagino que também não vai ser a última. Eu estava mais cedo conversando com a Paula, até estava dando exemplo de ter visto isso em se tratando de casos de violência doméstica. Eu nunca vi isso em casos de violência doméstica. Admito que não tive o desprazer ainda de ter um cliente que foi intimado ou citado por rede social, mas eu já vi isso, né, na literatura, vários casos parecidos. Mas você sabe que eu pensei em outra coisa agora? Tudo bem que no direito penal não, mas no civil sim. A manifestação da pessoa já supre a citação. Então o fato de qualquer um deles ter manifestado no sentido de vou cumprir ou não cumprir... Mas eles se manifestaram nos autos? autos? Não sei. Mas entrar com mandado de segurança. Com outro mandado de segurança, mas falando a mesma coisa. Isso não é se manifestar nos autos. Eles tentaram dar um golpe. Na verdade, a gente não sabe se manifestar. E outra, eu lembro, eu realmente não estou atualizado na doutrina do processo civil, mas eu lembro do Bretas, né, falando todo dia em sala de aula, falando o seguinte: olha, o comparecimento espontâneo supre a citação, desde que não seja o comparecimento do réu para falar justamente da ausência de citação. Exato. Mas a gente não sabe porque também os autos estão em segredo de justiça e a gente não consegue ter acesso. Mas aí é o seguinte, o primeiro caso, então, é o seguinte. Mas é cível, a gente pode falar que... É cível. Não é um inquérito? Eu acho que é um inquérito. Porque ele está numerado como... Cautelar não pressupõe citação, não? Não. Aqui consta que é uma investigação autuada por prevenção, a petição 12.100, Distrito Federal. Então é o seguinte, é o IPL. É o usual? Não é o usual. Mas está errado. Cabe ao prejudicado sustentar que está errado e ao prejuízo. Mas aí eu já vou de novo na hora onde eu fico realmente preocupado. Realmente, essa questão da citação, para mim, ela é menos importante. Mas também é fato de que me parece que um monte de prerrogativas de direito processual e de uma jurisdição que a gente considera mais justa e mais neutra, que é num menor envolvimento do juiz com a produção de prova, isso é absurdo no sistema que a gente tem, né, no sistema acusatório de direito. Isso é absurdo, o juiz se envolver na produção de prova. Isso vou concordar com você. Isso eu vou abordar só depois de eu terminar esse negócio da citação aqui. Então, em relação a esse ponto específico, não há nenhum ato irregular do Alexandre de Moraes, assim, extrapolou, fez contra a lei e tal. Fez dentro do procedimento tal que a gente... mas olha só... Mas aí eu vou combinar o seguinte: o fato do Alexandre de Moraes estar conduzindo um processo que ele tem sido alvo de todas as agressões, que ele já julgou outras questões que são similares, julgou Daniel Silveira, julgou outros, isso torna ele incompatível com aquele julgamento? Eu vou dar minha opinião. Que é mais ou menos olha só voltando à questão da intimação ou citação, que agora a gente nem sabe mais qual que é, considerando que é um inquérito policial que é de natureza criminal, e isso é uma cautelar, não tem que citar mesmo nada, não. Não tem nada disso. Estaria só intimando. Totalmente desnecessário. Intimando para cumprir. Para cumprir. E aí a alegação é exatamente de que eles estavam se esquivando e não estariam cumprindo. Mas de fato cumpriu, porque ele suspendeu depois. E aí, talvez, se fosse aqui que o Bernardo falou, se fosse outra pessoa conduzindo o processo que não estivesse com sangue no olho, faria uma rogatória e mataria essa questão no início. Muito mais rapidamente. Agora, se a questão da competência do Alexandre de Moraes, competência no sentido de ser o juiz competente, eu não acho que esse inquérito versa só sobre as questões relativas ao Alexandre de Moraes, não. Eu acho que esse inquérito é sobre o 8 de janeiro. Atos antidemocráticos. Aliás, eu acho que esse inquérito, o Alexandre de Moraes nem é vítima nele. Não, acho que não é. Porque as vítimas seriam o próprio Brasil. Mas o meu problema não é esse, Paulo. O meu problema não é o Alexandre de Moraes estar julgando uma ação na qual ele possivelmente poderia ser interpretado como parte. Não é esse o problema. O meu problema é o seguinte: em se tratando de direito penal,
mesmo numa fase de inquérito, mesmo em qualquer fase que a gente está trabalhando, a gente não pode deixar de lado o fato de que a Constituição Federal de 1988 optou expressamente pelo modelo acusatório de direito penal. Entendeu? E o modelo acusatório de direito penal, a primeira coisa que ele pressupõe, né, o primeiro fundamento, a base de todo o modelo acusatório é o fato de que o juiz não participa da produção de prova. Concordo com você. Entendeu? O juiz e o promotor têm que ser pessoas diferentes. Né? Olha, o que a gente reclamou o tempo todo ali no mensalão era da confusão que existia. Desculpa, no mensalão não. Na ação penal lá de Curitiba, da Lava Jato, era da confusão, que também é o que se reclamava lá na Itália, das mãos limpas, é da confusão do juiz com o promotor. Mas ali foram os policiais que fizeram o pedido. Sim, mas no inquérito. Mas é no inquérito ele que toca por conta dele. Mas o que eu tô percebendo o tempo todo, o que fica voltando o tempo todo, pelo menos é o que fica aparecendo na mídia, é que o Alexandre de Moraes ele está profundamente envolvido com o processo, entendeu? Com o processo de prova, etc. O que é compreensível até a dimensão que foi tomada. Nessa dimensão, e aí também eu me pergunto se a gente não deve questionar se o STF não está cometendo o mesmo erro que cometeu na época do mensalão. Que na hora que ele avoca para ele mesmo, né, uma autoridade, uma responsabilidade para julgar absolutamente tudo o que está acontecendo no país relativo ao rede social, tentativa de golpe, fake news, Bolsonaro e tal, não sei o quê, fica absolutamente impossível, a quantidade de coisa que eles têm para julgar ao mesmo tempo, fica completamente questionável a neutralidade do julgador, se é um só, se é o mesmo cara que está julgando as joias da família Bolsonaro, o fake news do Bolsonaro, dos deputados federais que tá julgando o 8 de janeiro, que está julgando, entendeu? Na medida que ele coloca isso tudo numa ação penal só, que é o mesmo juiz que vai julgar isso tudo, realmente é questionável se esse juiz é ou não é, se ele não está influenciado pelos outros julgamentos que ele faz. E será que a gente tem esse sentimento só porque é o Alexandre de Moraes? Se fosse outro, a gente pensaria a mesma coisa? Pensaria. Da mesma forma que caiu isso na mão do Alexandre de Moraes, e os inquéritos da Câmara que estão sendo apensados, são uns dependentes dos outros, poderia estar em mãos de outro. E aí o sentimento seria o mesmo? Porque o Alexandre de Moraes é um cara polêmico, Mas o Bernardo está levantando a questão que é muito... ele é polêmico justamente por causa disso. E que é muito sensível ao judiciário, que é a confusão do poder pessoal do juiz com o poder institucional. Eu vi outro dia uma defesa do Alexandre de Moraes aí, no caso do TSE, ele falando que ele não é esquizofrênico, para ele, quanto o ministro do STJ, formatar uma petição para ele, presidente do TSE. Eu discordo. Por quê? Eu acho que a gente tem que ser esquizofrênico nesse sentido, sim, porque as figuras, o plexo de funções, a autoridade é diferente. A autoridade ministro do Supremo é diferente da autoridade presidente do TSE. Então você tem que fazer um ofíciozinho, até porque no processo democrático, a base é o quê? Você... a publicidade e a burocracia. Né? Então, isso que o Bernardo levantou é muito interessante, no sentido de, e se não fosse o Elon Musk, fosse outra pessoa? Esse inquérito não estaria lá no Distrito Federal, sendo tocado por um juiz, um juiz qualquer que eu falo, não é desqualificando não, mas um outro juiz que recebeu por distribuição de sorteio lá, e estaria tocando, e caberia ao STF somente revisar se achou que eu acredito que isso deslegitima muito a atuação do STF. Da mesma coisa, a mesma complicação dele ficar julgando todo mundo que está lá para ser julgado no 8 de janeiro. Aquela senhora que pagou, que entrou lá no STF, quebrou aquela janela, ela não conhece o Bolsonaro, não, sabe? Ela nunca ouviu falar, ela nunca teve na mesma sala que ele, não conhece o Cid, não, sabe? Não conhece o Elon Musk, não. Não precisa jogar todo mundo no mesmo processo.
aí isso acaba o quê? Pessoas que são os grandes mentores desse possível golpe estão se escapando aí, porque o processo demora, e aqueles pé rapado, coitado, que se iludiram lá, foram acreditando. Idealistas, não são pé rapado, coitado. Não, mas eu tô falando isso no que sentido. estavam ali acreditando que eles podiam fazer alguma coisa em prol do que eles acreditavam. Isso. Não, eu não tô nem falando que a gente tinha que ser condenados. Eu estou Não, também não. Que não precisava julgar Não, todo mundo. entendi. Não, também não, mas eu acho que ele devia ser diferentes. condenado pelo juiz lá do Distrito Federal. Tá entendendo? Não, velho. Você veio aqui, você fez quebra-quebra cá, você vai falar comigo que você não sabia que você estava participando do E de repente, beleza, se isso tivesse acontecido, a gente não ia ter visto um sujeito chegar lá no Supremo Tribunal Federal para citar o Pequeno Príncipe Maquiavel, né? Né? Pois é. Então isso desqualifica, tá? Mas seguindo o negócio do X aí, então, processualmente, o Alexandre de Moraes pode soltar uma decisão liminar desse tipo? Eu acho que pode. Pode, você acha que pode? Tecnicamente falando. Eu acho que tecnicamente você pode. Eu acho que originalmente tinha umas inconstitucionalidades graves que foram corrigidas depois. Por exemplo, obviamente que é inconstitucional ele determinar que qualquer usuário brasileiro, né, que usar a sua conta para entrar no Twitter... Não, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Isso daí já está no mérito da questão dele, porque... Isso é inconstitucional. Não, mas primeiro, ele soltar uma decisão bloqueando o X e bloquear Não, pode, que ele pode mandar bloquear, pode. Mandar bloquear, então, está dentro da competência dele lá, apesar dessas observações que nós fizemos aí, achando que esse processo não devia estar na mão dele, mas fato está lá na mão dele. É óbvio que se uma empresa está descumprindo o X, o Twitter é uma empresa estrangeira como outra qualquer. É claro que se uma empresa está no solo nacional descumprindo uma ordem judicial, atrás de ordem judicial, atrás de ordem judicial, está descumprindo liminar, está descumprindo, manda-se... porque é do Elon Musk que não vai mandar supervisão. Vocês lembram de algumas vezes, antigamente acontecia algumas vezes, de o juiz intimar o WhatsApp ou algum desses, eu acho que era WhatsApp, intimar o WhatsApp para um juiz de primeira instância, intimava o WhatsApp pedindo para eles entregarem a conversa entre duas pessoas. E o WhatsApp realmente é impossível para o juiz fazer isso, para o pessoal do WhatsApp fazer isso. Nem se eles quiserem, eles conseguem. Né? Nem se eles quiserem, bom, dizem, né? É que nem se eles quiserem, eles conseguem. E aí na hora que eles não entregavam, o juiz mandava suspender o WhatsApp e suspendia. Ficava falando várias vezes. Aí achou ruim, recorre. Exatamente. Isso é muito normal. E o que você falou é isso. Gente, nosso judiciário, o dogma nosso do judiciário decisão judicial, você cumpre. E você entra com recurso adequado se você achar que não é devido. Então, o que você tem que ter feito? Cumprir e entrar com recurso, gente. Tem 11 ministros lá, a distribuição de competência tem jeito de discutir. Enfim, seria isso. O mérito acabou que tomou 2 milhões do X, né, 2 milhões e pouco, e aí configurou... E a multa virou 18 milhões. 18 milhões pelo descumprimento, que já está lá. Já está em 18 milhões. Aí não tinha o dinheiro, ele fez uma reforma, um reforço de arrecadação em outras empresas que ele considerou como grupo econômico. Aí a outra questão que eu queria discutir com vocês. Essa questão de grupo econômico. O Tribunal do Trabalho é o zelo em vezeira fazer isso direto. Cautelarmente. Então isso aí não é uma decisão também que ele extrapolou, inventou, tirou da cartola um negócio que não existe no direito brasileiro. Existe, tá entendendo? Quais os critérios que ele utilizou é que a gente não sabe. Não, pois é, mas ele fala dos sócios. Sim, mas para caracterizar grupo econômico existem alguns requisitos. Provavelmente foram investigados, não sabemos. Mas, por exemplo, coincidência entre sócios, coincidência entre objetos, às vezes o administrador de um é o mesmo administrador do outro, isso tudo deve ter sido analisado. Não, foi analisado, ele faz ali na decisão dele, falando quem que são os sócios, como é que é. Aí se inclusive da postura do próprio, da própria plataforma de satélite, Starlink, que falou que não ia cumprir também enquanto não devolvesse dinheiro. Então, a plataforma estava agindo em nome do Elon Musk.
Então, nesse sentido também, eu acho que configuraria preliminarmente ali prefeito numa cautelar, o grupo Mas econômico... não existe no direito brasileiro a possibilidade de um réu numa ação impor determinada regra ao judiciário. Não, isso não existe. Você não pode aceitar, dentro do sistema jurídico brasileiro, que uma empresa imponha ao ministro do Supremo que eu só faço isso se você fizer aquilo. É aquele existe, não. blocado que tá falando. Decisão judicial, a gente cumpre e recorre. A gente não fica discutindo com o juiz. Ah, você fez isso, não concordo. O juiz, isso Não, aí... situações que caberiam seria, por exemplo, faz um recurso e dá um bem em garantia. Isso, em troca tem várias de substituição formas. da liberação do dinheiro. Tem várias Coisas formas de previstas. fazer isso dentro do sistema processual brasileiro. Então, o que eu quero chegar é o seguinte, que as empresas estão reclamando demais, mas elas não fizeram a parte dela enquanto partes processuais. Entraram com mandato de segurança para um outro ministro do Supremo, que por coincidência caiu no Castro Nunes, um mandato de segurança, mas já tem súmula lá do Supremo falando que um juiz do Supremo não pode desconstituir decisão de outro juiz. Beleza, tá lá, talvez não vá, mas está dentro do processo. Mas nesse processo aqui... Não queria ser o presidente do Supremo? Pois é, mas você distribuiu o mandato de segurança. Mas distribuiu. Entendeu? Eles também utilizaram uma falseada processual ali, porque tinha que ser o presidente supremo contra o ministro. Mas vai discutir qual direito ele disser? Não tem direito de ser. Fato é, não entraram com embargos. Quem entrou com embargos aqui foi a OAB. Tá entendendo? Justamente a OAB entrou por quê? Porque viu, dentro da decisão do juiz, tecnicamente, a gente só pode afetar as partes envolvidas no processo. Aí entra aquilo que você falou, que aí eu te peço para você explicar o que você está falando, que você não pode... Sim, eu ia falar que obviamente, inconstitucional você estabelecer vincular uma conduta a uma multa, através de uma decisão penal, para terceiros, que não fazem parte do processo, você criar uma cautelar que vai impor uma multa para terceiros, não dá para esses terceiros a possibilidade, nem de ver o processo. De participar do processo, isso é completamente constitucional. Ainda bem que a OAB foi lá como guardiã do sistema processual brasileiro e como órgão indispensável à administração da justiça, representante de nós. Um dia eu quero voltar aqui só para a gente falar dessa questão da OAB ser imprescindível à administração. Vou falar sobre prerrogativas e sobre isso. Não, isso. Que isso daí está no meu artigo que eu escrevi para o Lúcio. Vou entregar para o Lúcio. Eu sempre tenho a impressão que o pessoal confunde a palavra administração da justiça, na hora que vão falar que o advogado é imprescindível da administração da justiça. Deve achar que a administração... Mas não, quer dizer que eu vou lá, que eu vou combinar com o juiz que dia que vai ser marcada a audiência. Tem advogado que reclama. Que acha que não, já vi. Não, peraí. Advogado é imprescindível da administração da justiça. Eu não posso ir não esse dia, tem que remarcar. Então, esse ponto. O Elon Musk, o X e a Starlink não entraram com recurso adequado. O ministro recuou da decisão dele quando a OAB entrou com embargo. Então você vê que o sistema processual brasileiro funciona. Agora, a questão... Recuou mesmo? Recuou. Eu não sei se recuou ou se... Ele retirou a multa. Ele retirou a multa, sim, acho que baseado nos embargos da OAB, ele mexeu alguma coisa na decisão. Não, mexeu. Pode se aceitar como um recuo, né? De repente... Não, mas é um recuo, o mas parece que ele revogou essa parte. Ele se dobrou o direito. É isso que a gente espera de um ministro supremo, de um juiz de primeira instância, de qualquer um que esteja no Estado Democrático de Direito, é que você se curve às leis e à Constituição Federal. Por isso que a gente critica. Eu acho que ele não devia agir dessa forma ou outra, porque a lei fala isso. Mas o que a gente tem que saber também, e aí o direito constitucional falando, que competência é o poder legal para você fazer determinada interpretação ou dizer o que é o direito em determinado caso concreto. Né? Então é o seguinte... No final das contas,
quem decide o que é certo e o que é errado dentro do sistema constitucional brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Então, se os 11 ministros decidirem determinadas coisas, você pode não concordar, mas vai ter que se conformar, porque dentro do sistema jurídico brasileiro, a última palavra é deles. Sim. Você pode discutir, Você pode até pode entender que eles estão extrapolando. mas juridicamente é aquela referência de todos os advogados. Agora, a questão que eu queria que vocês pensassem é o seguinte: e os usuários do X? Porque eles são terceiros que estão sendo prejudicados por uma briga que não é deles. Né? Então tem muita gente que investiu muito dinheiro no X, tinha renda de lá e vai ter isso. Tendo em vista que o X foi tirado do ar por causa de um ato ilícito praticado por ele, geraria indenização por dano moral e material? Tá, mas você entende que o ato ilícito foi praticado pelo X? Pelo X. Tá, porque o X não tirou Porque ele está sendo penalizado. Pela responsabilidade civil, sim, porque responde civilmente, né? Tem o dever de indenizar aquele que causar dano a outrem por ato omissivo ou comissivo. Então, se ele praticou um ato, pode ser omissivo no sentido de não fazer o que foi determinado. Isso. Que levou a retirada do ar, isso dá direito à indenização. No meu entendimento, sim. Então, todos aqueles que eventualmente tiverem prejuízo de ordem moral, de ordem patrimonial, né, ou material, ou lucro cessante, ou o que for, podem, por exemplo, pedir indenização. Eu acredito que, por exemplo, as pessoas que deram dinheiro para a plataforma para divulgar, a gente não sabe como outro qualquer, né? Para você ter os anúncios divulgados, etc., elas vão poder pedir o seu dinheiro de volta. Suponhamos que eu vá fazer um show e a minha veiculação toda de mídia, de propaganda do show que eu vou dar foi toda no Twitter, no X. Eu investi dinheiro, eu paguei, eu fiz propaganda, eu gastei com empresa de... Como chama? Tráfico pago e etc. Investi, ele foi retirado do ar, meu show foi um fracasso. Dano moral, dano material, lucro cessantes, enfim, perda de uma chance. Aí é todo... Beleza, esse uso empresarial, então tá bom. Agora, o meu uso lá, que eu uso para falar com o Davi, falar com você, eu tô muito triste. Eu acho que é dano moral. Conseguir falar com ele. Você acha que é mero aborrecimento? Sabe por quê? Porque eu tô atrasado nessa discussão. Eu queria ler um pouco mais sobre o ponto. Quando que criou-se um direito subjetivo nas pessoas, as plataformas de comunicação privadas que elas usam? Vou especular. Olha só, quando que eu passei a ter direito à existência de um Facebook? Existem, por exemplo, hoje discussões sobre herança digital, que seria o quê? Quem vai herdar o Facebook da mãe falecida que tem 20 anos de foto? Não é loucura. Se você pegar meu Facebook, por exemplo, você tem 20 anos de história. Não, assim, eu não tô falando que é loucura. É loucura. Olha que loucura, o tanto que a vida virtual ficou atrelada. É porque a gente está engatinhando e a gente não chegou. E nós não temos um marco de internet definido. Nós não temos isso bem definido. Não temos ainda, mas tem que ter. Sim, mas vamos supor, por exemplo, a discussão é um pouco mais simples do que essa. Vamos supor que o menino lá do outro, do Facebook, como é que é o nome? Mark Zuckerberg. O menino, mas deve ser da minha idade. Mas ele tem cara de menino. Ele tem cara de jovem, né? Mas vamos supor que o Mark Zuckerberg um dia vira e fala assim, não, eu vou fechar o Facebook. Deixa eu te contar, ele destrói, e eu tô te falando como uma usuária do Facebook, a vida que eu falo, as memórias de todo mundo que mas aí ele devolve as fotos para aqui no Brasil não poderia, não. Sabe por quê? Função social da propriedade. Então, tanto a empresa e essa plataforma digital, ela é uma empresa, ela tem a função social. Mas ela é obrigada a fornecer o Facebook? Ela é obrigada a não causar dano a terceiros. Não, mas isso, olha, eu não quero mais ter um Facebook. Eu não quero mais. Então vende. Eu não quero também, eu quero deletar ele. Eu acho que a gente precisa de uma lei. Mas se você quer deletar, é porque você quer. Se ele começar a achar que o Facebook está fazendo mal para a sociedade, pode acontecer, as pessoas não estão se relacionando mais no mundo real. Agora vamos falar de relacionamento. Eu tô falando tudo de uma maneira muito hipotética.
Porque eu estava querendo responder aquela se o usuário do X ou do Twitter tem direito a alguma indenização. É isso que eu estou te perguntando. Eu acho que não. Vou viajar, porque tá? eu tenho minhas dúvidas se a gente pode dizer que qualquer indivíduo tem um direito subjetivo à continuidade do funcionamento do Twitter. Da mesma maneira que eu não sei se a gente pode falar, por exemplo, quando aqueles juízes federais lá, acho que teve no Ceará, no Rio de Janeiro, deixou 48 horas sem WhatsApp, 24 horas que seja, alguém poderia processar o WhatsApp? Poderia. Mas aí que tá o WhatsApp. É mera especulação. Não, mas o que eu vou falar é eu acho que é um especulação. contrato de adesão que você faz com isso. Mas o que acontece? É uma coisa meio relação de consumo também. Quando você, por exemplo, você compra um telefone da Apple, a Apple, em tese, é obrigada a manter peças de manutenção, empresas de manutenção. Por quê? Porque você adquiriu um bem e você quer usufruir aquele bem durante um determinado período e que você precisa, enquanto consumidor, de que tenha peça disponível, que tenha carregador, tanto que tem muita decisão daquela questão do carregador não vir com o telefone por causa disso. Eu acho que, por analogia, dá pra gente usar esse entendimento. A partir do momento que eu estou aderindo a uma plataforma digital, eu estou dizendo àquela plataforma que eu quero fazer uso dela e utilizá-la para vários fins. Então, vamos falar do X, por exemplo. Existem pessoas solitárias que hoje em dia, principalmente com essa questão da internet, todo mundo vivendo ali bitolado, que se relacionam virtualmente com pessoas. Acredito que seja possível tirar uma plataforma digital, desde que de forma programada. Por exemplo, em 2025, o Mark Zuckerberg decidiu que vai tirar o Facebook do ar, então todo mundo tem até dezembro de 2025 para se virar. Aí, ok. Agora, se ele tirar abruptamente, ele pode, por exemplo, tirar a rede de contatos de toda uma pessoa solitária que não tem outra rede social para conviver. Hipoteticamente falando, eu sei que não funciona assim, mas eu acho possível. Essa pessoa que se sentiu lesada, por exemplo, que estava com uma namoradinha virtual, que só namorava com aquela pessoa ali no Twitter, e não sabe onde ela mora, não sabe quem ela é, tem um sofrimento. E isso gerou um dano. Então, acho que é casos realmente pontuais, mas acho possível. E quando você se adere às plataformas, você adere às regras dele. Tanto, por exemplo, você lê aquelas regrinhas lá? Não, você não lê, mas não, você mas é adere. direito do consumidor. Por isso que eu não li. É igual contrato. Mas aí o que acontece? Nós, direto no canal aqui, teve um amigo nosso aí, que eu não vou falar que foi o Luciano Adolfo, que teve que regravar um programa aqui, porque ele falou uma série de críticas contundentes e boas à atuação de determinados ministros e falava o nome, então ele não pôde. A plataforma não deixou a gente impulsionar o vídeo dele. Tá entendendo? Teve que regravar. Então há uma série de regras. E será que a gente tem falado do nome do Alexandre de Moraes? Eu acho possível, a gente. Não, mas aí é um impulsionamento. Né? Mas nós estamos... Não tirou o vídeo do ar, não proibiu o vídeo de ir ao ar, mas quando a gente quis impulsionar, a plataforma falou: não, nós não vamos impulsionar porque vocês estão descumprindo algumas regras do contrato de adesão. Eu acho que pode. E aí? O X não está... Aí vão à frente que vão chegar onde que eu quero. O X não está no ar. Sendo condenado por danos morais, quem que vai pagar? Porque já não está mais no Brasil. Pois é, mas é isso que eu acho. O grupo econômico... Mas eu acho que isso depende do processo. Não, vai ser identificado naquele processo... De novo, o meu problema é quando o STF resolve julgar tudo. Imagina se o STF for julgar todas essas ações. Não pode. Aí não. Mas pra mim já não tem nada. Ele já até falou assim, ó, gente, o X está no ar, vocês estão órfãos, entra pedindo pensão aqui na justiça, que quem vai pagar eu acho o seguinte, eu falo, achei que eu fui lesada porque eu precisava do X para viver. Aí eu vou entrar com uma ação... Pode ser relação de consumo, não sei se caberia, mas uma ação aqui, em primeira instância. Eu poderia entrar contra toda a cadeia de consumo, o grupo econômico inteiro. Quando eu fosse executar, eu ia executar. E aí lá naquela ação você ia ter que demonstrar que era um grupo de consumo, um grupo econômico e tal. Igual a gente já pode entrar agora contra o grupo econômico? Não pode, mas não no STF, na primeira instância. Não, entrar em primeira instância. Mas já entrar contra esse Starlink, que é grupo econômico. Mas não Starlink, todos. Todos. É uma panaceia. Agora, hoje nós temos que ficar espertos porque se você começar a pegar 20, 30 ação dessa aí, o judiciário vai falar que é
advocacia predatória. Não, Né? tá. Eu jamais faria isso, até porque esse tipo de ação. Não, a gente tá só no campo da mas só no hipótese. campo das ideias, tá entendendo? Agora, mas olha só, Não me interessa, eu não interessa. não acho que tem nada ali na decisão do Alexandre de Moraes que tenha efeito ergonômico nesse sentido, sabe? Também acho De qualquer pessoa que vai processar, poder processar direto o Starlink. Não. Como grupo econômico. Você tá o X e os efeitos financeiros, eles Mas você não pode processar um grupo econômico inteiro de uma vez, à toa. A menos que seja declarado ali naquela ação. À toa você não pode, mas se você aplicar o Código de Defesa do Consumidor, você pode. Mas se você falar, pegar a própria fundamentação do Alexandre de Moraes, Ele já fundamenta. eles já tiraram o representante aqui para fugir da justiça. Então, o representante dele é um grupo tal, assim, já tem a argumentação toda preparada pelo Alexandre de Moraes ali, tá entendendo? Eu Agora acho esse negócio de fugir da justiça também, tirou o representante. Isso também pra mim é tão normal, tão corriqueiro, que eu não acho que pode ser tão condenável igual as pessoas estão lidando, não. É um Mas é aquilo que agora o Bernardo falou. Se fosse um juiz comum, que tá aí, não tá assodado, não tá com sangue no olho, o cara ia falar assim, não tá aí, não, beleza, não dá pra tirar, não, tal. A multa vai continuar. Põe aí o edital, ou então põe a carta rogatória e tal. Qual é a multa de 5 milhões por dia, que seja, né? A multa de 50 mil? O dinheiro não fala alto. 50 mil. 50 mil reais por dia. É ridículo. E aí o Elon Musk fala, não vou cumprir. 20 mil dólares por dia, eu ganho muito mais. Eu ganho mais do que isso fazendo raiva. Eu ganho mais do que isso por minuto. Foi igual uma vez que multaram Eu ganho mais fazendo raiva. eu nem lembro o que a Anitta fez. Deram uma multa nela de, sei lá, 5 mil reais. Ela falou, a bolsa que eu compro é num show. 20, foi um show. A caixa da bolsa. Tipo isso, uma coisa ridícula. Mas enfim. Gente, chegamos ao nosso tempo aí, ó. Vou te pedir para curtir, compartilhar. A nossa intenção, gente, é explicar o que está acontecendo. É lógico que eu não vou falar que quem está certo, quem está errado. Tentar explicar. Dentro do processo, né, não tem nada assim, aberração. Agora, se a condução fosse por outra pessoa, talvez fosse um pouco diferente, dentro da normalidade também. Não tem nada assim, aberração, o cara levantou e fez. Tem um processo, tem a provocação, tem tudo. Só isso que eu gostaria de falar, né, Paulo? Eu queria dizer o seguinte, a gente pode estar errado também. Nada impede que nós amanhã cheguemos aqui e, olha, gente, não é nada disso, nós falamos tudo errado, nós entendemos tudo errado, a decisão não foi essa, né? E nada impede também que vocês venham nos dizer que não concordam, enfim, nós estamos abertos à discussão. Eu acho que a discussão, ela é importante para isso, para que a gente possa construir um pensamento de não aceitar as coisas quando elas estiverem erradas e de saber aceitar também quando estiverem corretas e fora do que a gente entende, do que a gente pretende, do viés político, né? O direito ele tem que caminhar sozinho nesse aspecto. Né? Se você não concordou nada, desculpa. Enfim, a gente não pode concordar com tudo que a gente ouve e vê por aí, não. Né? Se você não concordou nada, xinga o Bernardo. Pelo contrário, Bernardo, eu tenho uma opinião muito pequena, muito pouco formada a respeito dessa questão toda do X do Twitter. A única coisa que eu sempre gosto de dizer é que eu sou completamente... enfim, eu não abro mão do direito processual. O direito processual, para mim, é extremamente importante, porque a maior defesa que o cidadão tem contra o abuso de poder. O abuso de poder, o autoritarismo do poder judiciário, é sempre um direito processual. É por isso que algumas questões a respeito desse Twitter e do X, não por causa da matéria específica, não por causa das pessoas específicas, aliás, tem muito pouco apreço pela temática, pelo tema e pelas pessoas envolvidas, mas também não tem desapreço, nem apreço, mas eu me preocupo sim com essa questão processual, que é um problema que eu tenho reparado não só nessa questão específica, mas no tamanho dessa empreitada que o Supremo Tribunal Federal, notadamente através do ministro Alexandre de Moraes, tem empregado. Né, que é muito grande, é muita coisa para ficar na mão de um juiz só, de um juízo só, né, de uma única,
fonte de decisões ali, sem que seja eventualmente questionado, sim, a legitimidade dessas decisões. É complicado se a mesma pessoa que está decidindo todos esses processos que envolvem essa temática aí do 8 de janeiro, da democracia, da luta contra a democracia, dos atos antidemocráticos, enfim, isso é uma complicação que eu vejo que mais cedo ou mais tarde vai trazer os mesmos problemas que trouxe para o Mensalão e os mesmos problemas que trouxe para o Sérgio Moro em Curitiba. É isso aí, gente. É isso aí. Muito obrigado, viu, Bernardo? Muito obrigado a você que nos vê e tal. Nós vamos lá sempre aí. Eu tô felizinho. Obrigado mais uma vez, Paula e Flávio Marzano, pelo convite. Bom demais. Já foi? Bernardo, e o ICP aqui por dentro? Cara, eu tô